Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui. Outro dia eu já coloquei um videozinho que falava assim numa visão geral de todos os livros do Kardec. Mas agora eu quero voltar a falar de cada um deles e vou começar com este aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Primeira coisa que eu gostaria só de tirar dúvidas. Se vocês virem nas lojas, em qualquer lugar em que vocês forem ver para vender, existem várias capas, várias editoras e várias traduções. A única diferença realmente é a questão ali das traduções do francês. Nós temos traduções mais antigas, nós temos traduções um pouco mais recentes, então nós vamos ter um português mais fácil, coloquial, e o outro já um pouquinho mais antigo. Mas o básico das informações aí não muda. Pelo que eu sei, a tradução ali da Federação Espírita Brasileira era uma das mais antigas e agora eles estão revisando exatamente por causa disso, para facilitar um pouco ali o entendimento. Segunda coisa, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec, 1857. Ele não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo. Quem quer seguir a doutrina espírita tem que estudar este livro. Estudar, lê uma vez, presta atenção, lê outra, faz suas anotações, lê novamente. Realmente não é um livro que a gente lê e depois acaba, não, eu acho engraçado, muitas vezes as pessoas falam assim, eu já li o Livro dos Espíritos. Mas no que a gente começa a conversar, a gente percebe que a absorção do conteúdo que está aqui, ela realmente é pequenininha. Não dá para a gente absorver tudo numa leitura só. É algo para se estudar. Aliás, o Divaldo, ele tem lá uma historinha que ele, no começo do Espiritismo, ele chegou lá para a mentora dele, a Joana de Ângeles, e falou, Joana, eu gostaria que você me indicasse um livro para ler. Ela falou, tem um livro excelente. Qual? O Livro dos Espíritos. Aí ele pegou, disse que leu o livro, ele não tinha lido ainda, isso foi no começo. Aí, quando terminou, ele pegou, voltou de novo lá para a Joana, falou assim, Joana, gostaria que você me indicasse. Aí eu terminei já de ler o Livro dos Espíritos, gostaria que você me indicasse novamente. Ela falou assim, vou te passar um livro excelente. Ele falou, qual? O Livro dos Espíritos. Mas eu já acabei de ler, agora estude. E aí disse que outra vez ele perguntou e ela mandou ler de novo. Então ele conta que até hoje ele não parou aí ainda de ler o Livro dos Espíritos. Realmente a quantidade de informações que tem aqui, ela é muito grande. Como é que foi feito o Livro dos Espíritos? Bom, Kardec, que é um pseudônimo, né, de um professor, de um estudioso, de um cientista, ele foi atraído, ele gostava, já estava estudando, já praticava bastante a questão do magnetismo, né? Ele utilizava, estudava, já era um pesquisador sobre isso. Aí ele começou a receber ali informações daquelas mesas que respondiam perguntas. Ele falou, mas que coisa estranha. Se mexer, né, é uma coisa, pode ter às vezes até alguém ali, né, influenciando, mas responder perguntas dessa maneira, aí ele foi atrás, com muita paciência, depois ele passou para conhecer médiuns que conseguiam fazer psicografia, também até chegar nesse ponto aí foi um bom tempo, e ele fez várias perguntas para os espíritos. Muitas vezes a mesma pergunta fazia para mais de um espírito. Acontece que naquela época, além do Kardec, não é por acaso que ele veio, muito pelo contrário. Existia uma equipe espiritual ali assessorando o Kardec. Era interesse do plano espiritual acordar aqui os encarnados para que a vida continue após a morte. E que é importante a gente entender, a gente se preparar, porque a nossa verdadeira vida é a vida do lado de lá, não aqui. Aqui a vida é passageira. Nós temos um dia para nascer, um dia para desencarnar, não sabemos quando, mas sabemos que vamos desencarnar. Agora para o lado de lá não, a nossa alma é eterna. Ali é a nossa verdadeira vida.
Então nós temos que saber disso, nós temos que nos preparar para isso. Então os nossos próprios amigos do plano espiritual, familiares, etc., se mobilizaram para começar a acordar, né, as pessoas nesse sentido. Já várias religiões lá atrás, mesmo na época do Evangelho, etc., na hora que o pessoal fala assim, o Espírito Santo envolveu ali os apóstolos, etc., já eram os Espíritos, passando conhecimentos para eles. Mas lá atrás, a população do planeta, até por ser assim ainda muito primitiva, ela não tinha muita condição de entender, um ou outro talvez, mas todo mundo não tinha condição de entender. Já na época do Kardec, eles acharam que era o momento certo de apresentar essa realidade. E o Kardec, né, comprou essa ideia, então na hora que ele montava aquelas perguntas e ele fazia as perguntas através dos médiuns para os espíritos, ele teve uma equipe muito boa assessorando para que as respostas realmente fossem corretas, né, condizentes ali com a verdade. Porque a gente não pode esquecer, aliás, no próprio Livro dos Espíritos esclarece isso muito bem, que a partir do momento que a pessoa desencarna, ela continua sendo a mesma coisa que ela foi, em questões de conhecimento e tudo mais. Pode só, talvez, lembrar alguma coisa das outras encarnações, e se ela já tinha alguma bagagem, ela pode, né, relembrar isso daí. Mas as pessoas não evoluem do dia para a noite. A evolução, ela vai acontecendo, né, através das reencarnações, através dos trabalhos, através do preparo, do estudo e etc. Então, quando nós conversamos com espíritos do lado de lá, nós podemos conversar com espíritos que não são evoluídos ou que são evoluídos, ou aqueles que fazem de conta que são também para nos enrolar. Então, o Kardec falou assim, olha, tome cuidado, né? Identifique com que espírito você está conversando. Não saia acreditando em tudo que ouve. Existe até aquela frase lá, quem fala não sabe, quem sabe não fala. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele vai falar de coisas ali pessoais, que possam mexer muito com o nosso livre-arbítrio, com as nossas decisões. Aqueles que falam alguma coisa, muitas vezes eles estão brincando com a gente, querendo nos confundir, às vezes até bagunçar um pouco aí a nossa cabeça. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E isso o Kardec aprendeu ali realmente na prática. No livro que eu vou depois passar o outro dia, O Céu e o Inferno, ele coloca ali várias psicografias que ele recebeu de outros espíritos e que ele coloca realmente a dúvida daquilo ali que foi esclarecido. Bom, mas aqui o Livro dos Espíritos, ele é fruto de uma pesquisa séria, com respostas de espíritos muito sérios. Então tem ali um primeiro livro, ele é dividido em 4 livros, né? Então ele fala livro primeiro, livro segundo, em 4 livros. No primeiro, ele fala a questão das causas primárias, né? Então Deus, elementos gerais do universo, a criação, a questão da energia, do princípio vital. Já no segundo livro, ele começa a falar do mundo espírita e dos espíritos. Então ele explica, né, os espíritos, origem, forma, como é que é o corpo do espírito, o perispírito, que o Kardec chamou de perispírito, até para ser de uma forma didática, para a gente poder entender. Depois fala da questão da encarnação, da desencarnação, da pluralidade, né, das existências, a vida no plano espiritual. Já a questão da emancipação da alma, então ele começa a dar uma noção já de mediunidade, só que uma noção, porque depois ele faz o Livro dos Médiuns, onde ele entra em detalhes mesmo com relação à mediunidade. A intervenção que os espíritos têm no mundo corporal. Nós convivemos com os espíritos o tempo inteiro. Então, por isso que o orai
E vigiar é muito importante. Quando nós oramos, nós nos ligamos com Deus e com nossos amigos do plano espiritual. Quando nós vigiamos, não é vigiar os outros, não. É vigiar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos. Mas não adianta só rezar, nós temos que pôr tudo isso em prática. A caridade, a paciência e etc. Então, aqui ele fala como é que é essa intervenção e como que a gente tem que se preocupar. Pois no terceiro livro, aí já começa a falar das leis morais, e no quarto livro, as esperanças e consolações, tanto aqui no plano terreno, como no futuro, que seria no plano espiritual. Então, como eu falei para vocês, tem várias traduções, não tem importância, escolha aquelas que vocês acham ali um pouco mais fácil de entender, mas estudem. Quando nós entramos num centro, muitas casas têm ali o curso de educação mediúnica. Normalmente, o primeiro e segundo ano é o livro dos espíritos, que é usado ali como base, mas não basta. Estudar ali 1, 2 anos só não é suficiente, realmente tem que estudar muito. Eu digo isso até porque eu também ministro aulas na escolinha lá de educação mediúnica, e cada aula eu pego de novo, dou uma olhada no capítulo para poder ministrar a aula. E é impressionante como às vezes a gente fala, puxa, parece que eu não li isso da outra vez, olha, parece que é até novidade, né? Então a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Então seria até um livro realmente de cabeceira para ler de vez em quando. Pode ler por assunto, pode ler na sequência, mas sempre estudar. Fica a dica aí então, Livro dos Espíritos do Allan Kardec. Aliás, o meu já está bem velhinho aqui, já está bem manuseado, bem rabiscado. Bons estudos para vocês que querem saber sobre a doutrina espírita.